Olá, esse é o Conexão Legislativa, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é sobre educação, um desafio para todos, né? Para gestores, para professores, para os alunos, para os pais dos alunos. Hoje a gente vai conhecer um pouco da história de Atibaia, um município que fica aqui pertinho da capital paulista, e a secretária lá de Educação é a Márcia Bernardes. Ela já está com a gente. Obrigado por nos atender, secretária. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, contando um pouquinho aí do nosso trabalho aqui no município de Atibaia. Pois é, secretária, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas a gente tem que ter a agilidade porque isso foi no mundo inteiro, né? E países avançados tiveram dificuldades para, opa, não é mais presencial. Vamos ter que criar um aplicativo, um sistema, vamos ter que conversar com os professores, com os pais, com os alunos. Como é que vocês enfrentaram esse desafio aí em Atibaia? Pois é, Jeremias, na educação nós trabalhamos muito com planejamento. Planejamento, ele é essencial para que nós possamos ter resultados. Infelizmente, não foi possível ter um planejamento nessa questão da pandemia, porque foi literalmente da noite para o dia que nós tivemos aí essa suspensão. Inclusive, eu tive uma reunião com o governo do estado no dia 13, uma sexta-feira 13, onde eu estava lá porque eu também sou presidente da Undime São Paulo, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, aqui do estado de São Paulo, e eu estava lá representando todos os municípios paulistas, e justamente a nossa pauta era que não haveria suspensão de aula, mas que seria necessário todo um cuidado maior, porque o Covid-19 estava chegando no estado de São Paulo. No entanto, essa orientação mudou da noite para o dia. No sábado, o secretário Rosselli me chama novamente, porque a orientação tinha sido outra, que nós teríamos que fazer essa suspensão de aula. Isso foi no dia 14 de março, e no dia 16 nós já tivemos que fazer toda essa adequação, né, dentro de um sistema onde nós jamais imaginávamos que nós teríamos que passar por isso. Né? Então, foi realmente um período muito difícil. Estamos ainda vivendo nesse período difícil de incertezas. Bom, enfim, então esse início não foi fácil, porque nós realmente tivemos que nos adaptar da noite para o dia. Né? Nesse primeiro momento, a preocupação era com relação à estrutura do sistema, né? Funcionários, preservação da vida dos nossos funcionários, dos alunos, e aí depois que nós tivemos que pensar na parte pedagógica. Então, as 2 primeiras semanas foi mesmo uma reorganização interna das redes municipais, entender um pouquinho como seria também a questão dos contratos, nós temos muitos contratos, enfim, foram 2 semanas bem tensas e bem intensas. Eu gostaria de saber, secretária, que plataforma que vocês estão usando aí, como é que tem sido a receptividade dos alunos? Então, logo que nós tivemos aí a suspensão de aula, nós já corremos atrás de uma ferramenta para que os alunos não ficassem sem atividades. Nesse primeiro momento, era mais uma atividade mesmo, para que os alunos mantivessem aí uma rotina de estudo, não era nada obrigatório, até porque nós não sabíamos ainda por quanto tempo nós ficaríamos nessa situação. Então, nós criamos uma plataforma em parceria com o Instituto, a plataforma é ead.ipades.org.br. E nós criamos essa plataforma onde os alunos têm acesso exclusivo aos alunos da rede municipal. No entanto, a partir do momento que nós criamos a plataforma, nós saberíamos que nós teríamos um outro complicador, que é a questão do acesso à internet a todos os alunos. Nós que lidamos com escola pública, nós temos que ter essa consciência de que tudo que é ofertado aos alunos tem que ser para todos. E nós sabemos que a plataforma não teria acesso a todos os alunos. Então, nós, além da plataforma, nós também baixamos as atividades em PDF no site da prefeitura. A plataforma ela é mais interativa, a criança pode responder as atividades na própria plataforma. O site tem as atividades em PDF, muitas vezes a família não tem uma internet que consiga utilizar aí dados móveis para acessar a plataforma, mas consegue baixar as atividades no PDF. Por isso que nós disponibilizamos também
da prefeitura, e mesmo assim, pensando naquelas famílias que não teriam nenhum tipo de acesso à internet, nós disponibilizamos as atividades impressas também. Então, nós temos várias formas aí de fazer com que essas atividades cheguem até a casa dos alunos. E a comunicação, secretária, de pais responsáveis com diretores e professores? É via WhatsApp? Tem um feedback e é espaçado assim semanalmente, diário? A comunicação no começo ela foi um pouco difícil, né? Até fazermos aí todo o levantamento de dados dos alunos. A princípio nós fizemos aí uma comunicação através das redes sociais, utilizando as redes oficiais da prefeitura, as nossas próprias redes sociais, as redes sociais das escolas. Fizemos uma solicitação que as famílias atualizassem os seus telefones nas secretarias das escolas, e hoje todas as escolas têm grupos de WhatsApp com os pais dos alunos para manter aí essa comunicação mais efetiva junto às famílias. Secretária, a senhora é presidente da UDIME, é isso? União de Dirigentes Municipais. Isso. Eu tenho conversado com secretários de educação de várias cidades e algumas, como São Caetano, por exemplo, eles já estavam preparados com um sistema tecnológico já avançado, foi só implantar e estão se dando muito bem. Outras cidades me falaram assim, olha, aqui a gente começou com um grupo de WhatsApp e o Facebook, não tem mais nada, né, para usar. E eles, às vezes, desconhecem que tem ferramentas importantes. A senhora acredita que no futuro seria possível criar plataformas, assim, não sei se isso seria responsabilidade do governo do estado ou federal, que fossem mais fáceis para disponibilizar para os municípios, porque hoje cada um se vira com o que tem. Ou não, a senhora acha que a concorrência, nesse caso, seria boa? Na verdade, assim, São Caetano, ele é um caso à parte, até por uma questão de receita, de orçamento, né? Essa não é a realidade do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos maiores estados em número de municípios, né? Nós só perdemos aí para Minas Gerais. Então, assim, são 645 municípios com realidades muito diferentes uma das outras e municípios muito pequenos. Então, de município de médio porte a grande, são poucos. A maior parte dos municípios do estado de São Paulo são municípios pequenos, né? Então, assim, nesse primeiro momento, os municípios não estavam preparados, né? Então, a não ser aquele município grande que já tinha uma certa infraestrutura e talvez já trabalhava, né, com alguma ferramenta tecnológica. E eu tenho dito muito, né, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, traz muito essa questão da tecnologia, da competência digital, a importância dessa ferramenta no dia a dia. Só que nós nunca demos tanta importância, e não digo nem dar importância, nós não temos infraestrutura digital nas escolas, né? Então, aí, mais do que nunca, a gente tem cobrado, e quando eu digo a gente, é a Undime, né, os dirigentes municipais de educação, o governo federal, que é uma responsabilidade do governo federal, esse investimento em tecnologia. As escolas não são equipadas, né, e por consequência, não existe aí uma tradição de uso dessa tecnologia no dia a dia dos municípios, né? Então, um ou outro município que já tinha essa tradição, né, que já tinha, mas porque já tinha toda uma estrutura preparada, mas isso é muito raro, e eu posso dizer que isso é no país todo, isso não aconteceu só no estado de São Paulo. O que nós fizemos em parceria com o governo do estado, né, em regime de colaboração, Undime e o secretário de Educação do Estado, o secretário Rocieli, que eu também quero aqui agradecer, o Centro de Mídias. Nós fizemos aí em parceria, o secretário de Educação do Estado lançou o Centro de Mídias para as escolas estaduais de 6º ao 9º ano, ensino médio, e assim que houve esse lançamento, a Undime já articulou com o Estado também o Centro de Mídias para a educação infantil e para o ensino fundamental. E a partir daí os municípios puderam fazer adesão ao Centro de Mídias e hoje já está disponível aí para os municípios que fizeram adesão. Inclusive, o aplicativo do Centro de Mídias, a internet para o aluno utilizar é financiada pelo governo do estado.
Pois é, a gente fica imaginando que famílias que têm um pouquinho de suporte já passam dificuldades. Eu soube, por exemplo, de casos de famílias que um dos filhos tinha celular, o outro era novinho, não tinha. Aí acessava no celular, disse que a letra era muito pequenininha. Aí a família teve que investir num computador para a molecada estudar, né? Imagina quem está numa comunidade e não tem sequer acesso à internet. Agora, o que a gente estava falando é uma outra questão. A senhora levantou a questão de estrutura, né, do investimento, seja no computador, no notebook, e eu também trouxe aqui a questão de um sistema, né, porque me parece que se você tiver um sistema que todos os municípios possam usar mais rápido, seria muito mais viável. Mas, pelo que eu conversei com um dos secretários, ele falou, olha, Jeremias, não tenho muita esperança, porque os municípios, na área de pegar, por exemplo, contabilidade, cada um usa o seu. Na área de gestão, não sei o quê, cada um usa o seu. Isso poderia ser feito em outras áreas também, otimizando o custo e tudo, né? Mas a gente espera que isso, com a pandemia, acelerou tantas coisas, e a senhora à frente da Udime, quem sabe, possa levar essa demanda adiante, e a Assembleia Legislativa de São Paulo também é um caminho. Secretário, eu queria saber, em relação, então, aos professores, a senhora falou dessa etapa, né? Como é que está sendo a capacitação desses professores? Teve cidades que os professores botaram uma tela na frente e eles começaram a gravar. Uns se deram bem, outros nem tanto, enfim, né? Teve casos interessantes que as crianças falaram, eu gostei da aula, mas eu queria a minha professora. Cadê minha professora? É muito desafio, né, secretária? Em relação à capacitação dos professores, como é que está sendo? Na verdade, nós não tivemos muito tempo para essa capacitação, né? A gente está literalmente trocando o pneu com o carro andando, né? Então, primeiro nós fizemos, né, essa implantação da plataforma. Aqui em Atibaia, mesmo que a família muitas vezes queira ter acesso à internet, devido à questão geográfica, em alguns bairros a internet não chega, né? Então, eu preciso também me preocupar com essas famílias. Então, nós fazemos a entrega impressa dessas atividades nas casas dos alunos. Então, nós temos né, várias ferramentas, a plataforma, as atividades impressas e um acompanhamento do professor. Então, nós não temos muitas videoaulas, né? O professor não fica gravando muitas aulas. O que a nossa orientação é que o professor esteja de plantão para orientar a realização das atividades que estão na plataforma, né? Mas, assim, a gente tem professor que acaba ultrapassando os limites e eles gravam videoaulas, gravam histórias, né? Aí vai muito da criatividade do professor. Nós não obrigamos o professor a fazer nenhum tipo de gravação, até porque a gente tem que respeitar, tem professor que é mais desenvolto, tem aqueles que já têm um pouco de resistência a essa questão de tecnologia, a câmera. Eu sei porque eu também sou professora universitária e não foi fácil gravar as minhas aulas para os meus alunos. Então, assim, é tudo uma questão de tempo. Disponibilizamos um curso gratuito que está sendo ofertado aos professores justamente para essa criação, elaboração, edição de vídeos, e no decorrer do tempo a gente tem feito aí as orientações através dos coordenadores pedagógicos das escolas. Secretário, eu queria aproveitar esse programa para a senhora dirigir uma palavra especialmente para os seus alunos aí da rede, são 15 mil alunos, 800 professores, e para os pais, né? É um momento delicado. O que a senhora diria, o que está dando certo e quais são as demandas, né? O que a senhora diria para essas famílias? Estabeleçam uma rotina, conversem mais. A gente sabe que o pai não é papel dele de educador, alguns dizem isso, né? O educador tem um papel fundamental. Mas se a gente olhar lá atrás, né? Quando não existia escola, era o pai, sim, a mãe que procurava educar. Lógico que a gente tem as comunidades, tem pais que sequer letrados são, eles mesmos não são alfabetizados, né? Mas eu queria que a senhora deixasse esse recado, a senhora que está com essa visão macro aí do que está acontecendo. Bom, meu recado a parceria é fundamental nesse momento, a parceria escola-família. Nós sempre tivemos esse discurso e nós sabemos o quanto essa parceria ela é fundamental para o êxito da aprendizagem dos alunos e agora mais do que nunca. Sabemos também, temos muito claro que nós não podemos delegar às famílias uma responsabilidade que é nossa, né, nossa dos profissionais da educação. No entanto, nesse momento, nós não tivemos escolha, né, eu tenho visto
alguns posts nas redes sociais, as famílias um pouco desgostosas, né? Ah, eu prefiro que perca o ano. Então, nesse momento, nós não estamos falando de perder ou não perder o ano letivo, se a criança vai passar de ano ou se a criança não vai passar. Nesse momento, a nossa preocupação é preservar a vida, né, a vida dos nossos alunos, dos familiares, a vida dos funcionários, porque, em primeiro lugar, é o que nós precisamos fazer, e no segundo momento é manter as mentes das nossas crianças aquecidas. Então não queremos ensinar nenhum conteúdo novo, isso eu tenho dito muito, não é o momento de fazer prova, de avaliar, de fazer nenhum tipo de cobrança. Agora é o momento da manutenção. Nós não podemos ter, as crianças não podem regredir na sua aprendizagem, né? Mas nós temos que, no mínimo, manter esses alunos numa rotina de estudo que é fundamental. Nós sabemos o quanto as famílias também já estão estressadas, né? Essa questão do confinamento, isolamento social, traz um estresse tóxico, e isso também acaba refletindo na realização das atividades. Então, eu tenho solicitado muito aos professores um suporte a essas famílias, um olhar carinhoso às famílias e aos alunos, e, ao mesmo tempo, solicitado também às famílias esse apoio, né, aos seus filhos. A própria Constituição Federal, ela é muito clara, ela diz que a educação é dever do Estado e da família, né? Nesse momento, o Estado tem procurado fazer da melhor forma, eu falo aqui em nome do município de Atibaia, a gente tem procurado aí atender os alunos da melhor forma, cada um na sua particularidade, se é internet, se é na plataforma, se é através de uma atividade impressa, né? O nosso objetivo é atender a todos. Então, eu acredito que, dentro das possibilidades, dentro daquilo que está ao nosso alcance, a Secretaria, a Prefeitura de Atibaia tem feito, os professores também estão se empenhando muito, todos os funcionários, nós temos uma missão aí de atingir a 100% dos alunos, eu tenho feito um monitoramento, nós temos um programa que nós intitulamos de Nenhum a Menos, então nós estamos indo, inclusive, até as casas dos alunos. Em contrapartida, nós aí solicitamos essa parceria da família para que eles deem esse suporte aos alunos nesse momento. Não é para ensinar nada novo, nenhum conteúdo novo, apenas para que a gente possa manter o aprendizado dessas crianças, manter as mentes dessas nossas crianças bem aquecidinhas, para que no retorno nós possamos dar continuidade aí ao trabalho, aquilo que é dever da educação. Secretária, a responsabilidade aí de Atibaia é até, então, o 5º ano, a partir do 6º ano é do Estado, né? 5º ano vai estar o quê? Com 11 anos, 12 anos, mais ou menos? 10 para 11 anos. 10 para 11 anos, depois vem aí a pré-adolescência e depois a adolescência. Eu não sei se a senhora tem filhos ou sobrinhos, né? Mas é uma fase difícil, né? Qual é o recado que a gente dá para os pais em relação, principalmente à sociabilidade, né? Porque é uma fase, na educação infantil nem se fala, então, né? Os pais falam assim, minha filha não conversava, não falava nada, foi para a creche e voltou até dançando. Hoje eles não têm essa sociabilidade. Dá para compensar um pouquinho com grupos? Tem cidades que a mesma sala foi criada a mesma sala virtual. Então, eles têm contato, os alunos, né? Mas em relação à sociabilidade, o que a senhora tem para dizer, ainda que digital, para essa turma toda? Realmente, o que tem feito muita falta é a questão social. A gente sabe o quanto, principalmente na primeira infância, o quanto a sociabilidade ela é necessária para o desenvolvimento. Na primeira infância, nós sabemos que o desenvolvimento acontece através das interações sociais, através das vivências, né? E muitas vezes dentro de casa, as famílias não conseguem interagir, né, com uma certa qualidade, devido aí todas as demandas, muitas famílias também trabalhando em home office, muitas famílias saindo para trabalhar, enfim, nós sabemos de todas essas questões, né? Famílias também emocionalmente abaladas, famílias que perderam o emprego, então nós temos que levar tudo isso em consideração. No entanto, essa parte social ela é fundamental e por isso que nós criamos os grupos de WhatsApp, onde as famílias e os alunos interagem, e a gente tem percebido que a interação das crianças tem feito muito bem para eles, e eles querem muitas vezes ouvir e ver a professora. Tivemos aqui alguns casos em Atibaia, uma mãe relatou que ela tinha que colocar
a professora na televisão. Muitos professores criaram canais de YouTube para contar histórias, e aí a criança queria ver a professora bem grande, né? E queria abraçar, beijar a televisão. Então, essa parte de interação tem feito muita falta, né? Então, por isso a gente recomenda o uso do WhatsApp, das redes sociais, para que tenha um mínimo de interação nesses momentos, até por uma questão de saúde mental mesmo, né? Pois é, né? A primeira professora a gente nunca esquece, por isso que eles colocam nas senhas lá. Como foi o nome da sua primeira professora, né? Porque a gente sempre lembra, né? Fica muito marcado, né? É, E a gente tem aquele amor pela professora e ainda mais a criança, né? Que sai do colo do pai e vai para uma professora, né? Mas enfim, são desafios muito grandes. Em relação ao ensino da educação infantil, secretária, o que dizer para esses pais? A gente sabe que, como a senhora acabou de dizer, a sociabilidade e o exemplo, né? Os pais que leem mais, os filhos acabam lendo mais. Aliás, eu tenho uma pesquisa aqui que o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano, né? Essa é a pesquisa de 2019 do Instituto ProLivro. É pouco em relação a outros países que leem 5, 6 livros, né? Eu conversei recentemente com um projeto que leva livros e incentiva as crianças a lerem, né? O que dizer sobre a leitura em casa, o incentivo dos pais de repente mudar um pouquinho a rotina e reunir a família, ler um pouquinho mais? a leitura ela é fundamental em todas as idades, né? Mesmo a criança bebê, essa família fazendo essa leitura é muito importante. E na educação infantil, as orientações, nós não enviamos atividades para as crianças fazerem. Na educação Uhum. infantil, nós sabemos que é um pouco mais trabalhoso para os pais, mas é necessário. Não é nenhuma atividade onde a criança vai interagir, mas é uma atividade onde a família vai participar dessa interação. Né? Então, na educação infantil, são orientações às famílias. A gente tem dito também que é um momento de formação para essas famílias, deles também saberem a importância desse desenvolvimento infantil, como acontece esse desenvolvimento infantil. E a gente, inclusive, dá sugestões do que pode fazer no dia a dia, dentro daquela rotina, né, do dia a dia. A mãe está lá colocando os pratos na mesa, já pede para a criança ajudar a contar. Então, assim, tornar a rotina dia a dia uma rotina pedagógica também, né? Isso é muito importante. Tá fazendo alguma dar uma mensagem, principalmente crianças, esse processo de alfabetização, esse processo de alfabetização de forma remota tem sido um grande desafio, porque a criança precisa de um professor nesse momento, né? Então, a gente tem dado aí algumas dicas do que a família pode fazer dentro da sua rotina, uma receita de bolo, vai mandar um bilhete, vai mandar uma mensagem por WhatsApp, pede para a criança ajudar, né? Vai soletrando. Então, assim, tornar as atividades do dia a dia de forma pedagógica. Né, até que não precisa sair, não precisa ficar inventando muita moda. Eu tenho dito que agora menos é mais, porque as famílias já estão sobrecarregadas. Então, tornar esses momentos momentos ricos, momentos pedagogicamente que possa aí trazer o desenvolvimento para as crianças, sem nada de muita inovação. Né? Outra sugestão e recomendação que eu trago para as crianças pequenas é evitar o uso das telas, né? Em alguns momentos a gente até manda historinha, música pelo WhatsApp para as crianças, mas evitar ao máximo o uso de telas, porque não é recomendável o uso de telas até os 6 anos de idade. Então, quanto mais a criança puder brincar, interagir com outros instrumentos, com outras ferramentas, é melhor. Pois é, né? Uma geração que já nasceu com a tela na frente, para eles não interessa mais se é televisão, se é computador, se é celular, tudo é tela, né? Então eles vão passando e vão mudando, e para eles já não. A gente ainda faz, eu pelo menos ainda faço essa distinção, eles acho que não fazem mais. Bom, a gente chegou ao fim praticamente, ainda tem uns 3 minutinhos, eu queria deixar a senhora à vontade. Então, a gente falou sobre os professores, a avaliação, a gente sabe que é um momento delicado, mas é um desafio, não é, secretária, para todo mundo, né? Então, de qualquer forma, a pandemia tem acelerado todos os processos e a gente tem que estar aprendendo cada vez mais com eles. Eu tenho citado, por exemplo, que muitas pessoas descobriram plataformas novas, por exemplo, como a
Khan Academy, que no Brasil tem uma infinidade de aulas, muita gente não conhecia, que o Google, por exemplo, tem lá o Google Formulário, que os professores podem mandar umas perguntinhas ali e as famílias responderem, né? Então a gente vai descobrindo essas ferramentas e o desafio é para todos, né? Então queria que a senhora, com as palavras finais aí, para a gente encerrar, e Atibaia aí, com 800 professores e 15 mil alunos, é um desafio bem grande aí que vocês têm pela frente. É bem grande mesmo. Eu tenho dito que aquela escola tradicionalista, ela foi aniquilada com essa pandemia. Nós avançamos um século em alguns meses, alguns dias, e que nós possamos levar aí algumas lições positivas, como o uso da tecnologia, essas ferramentas, e principalmente essa aproximação com as famílias, que tem sido de extrema importância. Então, claro que ninguém queria, né, que tivesse acontecendo essa pandemia, mas que nós possamos tirar aí algumas lições e levar aí um legado positivo dessas ferramentas e dessas estratégias que nós estamos utilizando. Quero aqui enaltecer o trabalho dos professores que estão se reinventando no dia a dia, porque não está fácil segurar essa peteca no ar, tem hora que bate o cansaço, bate o desânimo, as famílias também tem hora que apresentam um certo cansaço, então a gente tem que estar o tempo todo criando para que a gente mantenha aí o fôlego até o fim aí dessa pandemia. E lembrar que assim que nós retornarmos, né, não será um retorno simples, não será uma retomada simples, não vai ser uma volta às aulas pós-férias, e nós teremos ainda um tempo de ensino híbrido, onde algumas crianças estarão na escola, outras não, porque por todos os protocolos aí nós teremos que ter menos alunos, e aí nós temos que fazer um revezamento entre as crianças, e aí nesse sentido, essas ferramentas que estão sendo utilizadas hoje, elas serão fundamentais também pós-pandemia, né, para que a gente possa utilizar nessa retomada. Então, quero aqui enaltecer mais uma vez o trabalho dos nossos professores, enaltecer aí as famílias que estão engajadas nesse processo, dizer que não é uma escolha nossa, infelizmente, é a única opção que nós temos, e já que nós estamos aí, né, como diz o ditado, já que está na chuva é para se molhar, vamos fazer o melhor que está ao nosso alcance, para que nós possamos escrever o melhor capítulo da educação do nosso país nesse momento, que eu tenho certeza que esse momento ficará marcado aí na história da educação. Eu acho que é isso, Jeremias, agradecer a vocês, né, a toda a TV aí da Assembleia Legislativa pelo espaço, e dizer que Atibaia está sempre aí à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Conversamos com Márcia Bernardes, secretária municipal de Educação de Atibaia, está aqui pertinho da capital paulista, falou para a gente dos desafios, como é que eles têm enfrentado aí a questão da pandemia na área da educação. Obrigado a você que nos acompanhou até agora, e mande as suas questões pelas nossas redes sociais, que a gente vai trazendo aqui as informações do que vocês têm pedido, tá bom? Até a próxima, Conexão Legislativa fica por aqui.